Boa tarde, bem-vindos ao Let's Talk, o programa que traz educação e investimentos para vocês, aliás, nós, jovens da geração Z. Este programa é criado em parceria entre o Itaú BBA e o Zé Invest. Meu nome é Rafael Valho e hoje estou aqui com a Laura Pita, economista do Itaú, especialista em Europa e China. Laura, super obrigado por estar com a gente. Obrigada, Rafael, pelo convite, é um prazer. Bom, eu sempre gosto de mencionar quando é a segunda vez de alguém conosco. Então, acho importantíssimo dizer que a Laura já esteve no Z Summit em 2023, Verdade. falando também sobre China. Exato. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Então, acho que hoje a ideia é a gente discutir um pouco sobre isso. Vamos lá. Laura, começando, vamos contextualizar essa história toda de China. Acho que é muito importante a gente trazer a perspectiva de que a China é um país de 2.000 anos. Tá. Durante 1820 anos da história moderna estiveram em pé de igualdade com as economias do Ocidente, mas alguma coisa mudou no início do século XIX, e esse período da China mais fechada, mais enfraquecida, durou até 1979. O que mudou em 1979? E por que a China de lá para cá cresceu tanto? Ótimo, Rafa. Eu acho que é a pergunta para a gente iniciar aqui a nossa conversa. E como você mencionou, a China é um país que tem 2.000 anos de história, e vale a gente dividir por etapas para a gente entender onde que é o momento atual da China, para a gente conversar mais. Então, como você mencionou, ali em 1820 teve um período que, de fato, o Ocidente dominou a economia chinesa. A gente pula ali para 1949, teve a Revolução Comunista. Quando a gente fala de 1979, né, a gente não consegue passar por todos os detalhes, mas 1979, qual que era o pontapé inicial da economia chinesa? Era uma economia fechada e basicamente rural. E aí, ali começam a ocorrer mudanças mais para o mercado, né, liberação de determinadas cidades, áreas, não foi nada rápido, foi algo mais gradual, mas de qualquer forma foi mostrando sucesso, né. A gente pula ali para 2001, quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, e nesse período, né, da década de 80 até 2000, a China investiu muito na parte de manufatura. Então a gente chega ali em 2001 já conhecendo a China como a fábrica do mundo. É claro que tiveram vários fatores que favoreceram isso, né, que justificaram esse modelo de crescimento. Em particular, você teve um governo muito presente na economia, a gente vai abordar isso em outras perguntas, mas sim, é um Estado presente, isso impacta até hoje. Por exemplo, os bancos são públicos, não são privados, como na maioria das economias do Ocidente. Outros dois fatores, você teve um boom demográfico muito favorável, então você teve mão de obra para esse crescimento. Terceiro, você tinha ainda tem, né, uma poupança muito doméstica disponível. Isso é importante porque financia o investimento interno. É claro que tem umas questões, porque num momento que você tem presença significativa do Estado na economia e uma disponibilidade significativa de poupança para investir, às vezes você gera excesso de investimento em alguns setores. O exemplo mais claro é o setor imobiliário, que, se a gente já pular para 2008, foi uma coisa bem importante em termos de economia global, porque 2008 foi a crise financeira nos Estados Unidos. E aí, em meio a uma desaceleração econômica global, a resposta da China foi dar estímulo para a economia. E foi um estímulo extremamente agressivo, a gente está falando de 4 trilhões de renminbi, na época era mais do que 10% do PIB, e esse estímulo basicamente foi canalizado para o setor imobiliário, desenvolvimento de urbanização. Então você teve um boom ali de investimento do setor imobiliário que até há 5 anos atrás estava extremamente exagerado. Outro ponto importante, né, que se a gente falou de 2008, mas olhando os últimos 10 anos, a China conseguiu subir na cadeia produtiva. Então, a cada vez mais os produtos chineses são avançados, né. Então, hoje em dia, não é que a China produz
produtos de baixo valor adicionado. Você tem exemplos significativos em termos de tecnologia, de robótica, carros, né, enfim, a China conseguiu se desenvolver, né. Eh, Só que toda essa história de sucesso de China é uma história que a gente nunca tinha visto. É uma história diferente do, por exemplo, dos Estados Unidos, diferente de Europa. Então tem as características particulares da economia chinesa, da sociedade chinesa, que possibilitaram isso, né. Sem dúvida, mais uma vez, é uma história de sucesso, mas tem preocupações, tem alguns desequilíbrios, né. O primeiro deles é com relação a essa parte do investimento. Todo boom de crescimento acabou gerando excesso de investimento em alguns setores. Dei o exemplo do setor imobiliário, mas mais recentemente teve o setor de manufatura. Hoje em dia, né, abrindo os jornais, você vê: "Ah, a China está exportando deflação para o mundo". Por quê? A China investiu, depois da pandemia, significativamente no setor de manufatura, e isso gerou um excesso de capacidade. Obviamente, produtos, mais baratos para o resto do mundo, tem implicação, né, em termos de política monetária, de moedas, tem implicação global, né. Então, há essa preocupação com relação às decisões que são tomadas, para direcionar a economia em cada momento, né. Esse período de 79 até a atualidade foi um período também muito marcado pela globalização de uma maneira geral. Todo mundo aqui deve lembrar daquele mapa da aula de geografia que mostrava o mundo mais distante e daí o mundo mais próximo conforme os meios de transporte e comunicação foram avançando. Então a gente viu não somente o comércio global crescer muito, acho também muito coincidente o fato de que 79 foi o ano onde se começou a ter pessoas, políticos super liberais na economia Uhum, pró-globalização, como talvez Ronald Reagan, Margaret Thatcher, que foram super sim. pró-globalização. Eh, então o mundo viu Estados Unidos, Europa, todo mundo, asiáticos, fazendo e comercializando mais entre si. Agora, o que que aconteceu neste meio tempo em relação, ou melhor, na relação com a China, que fez com que hoje os Estados Unidos, um país tão globalizado, e a China, hoje a segunda maior economia do mundo, o que fez com que eles começassem a desenvolver esse atrito, dado que o mundo viu tanta globalização nesse período? Ótimo. Complementando essa questão do mapa, eu acho que vale a pena quem está assistindo procurar um gráfico que ficou muito famoso ali na época da pandemia, que justamente explicava as cadeias produtivas globais e mostra o impacto que foi a entrada da China, nesse processo. Que basicamente até essa entrada da China, década de 80, as cadeias produtivas eram disseminadas ao redor do mundo. E aí depois, com a China, ficou tudo centralizado, né. Então, esse atrito, né, de China com o resto do mundo, Estados Unidos é um exemplo, mas, eh, há atritos de China com outros países também, inclusive Brasil, países Uhum. emergentes, porque basicamente qual é a principal reclamação? Se você tem, produtos chineses chegando aqui, chegando ali nos Estados Unidos, é óbvio que, em geral, uma concorrência maior é sempre melhor, principalmente para o consumidor, mas a preocupação é se essa concorrência está sendo de uma forma justa. Então, como eu mencionei na resposta anterior, como a China tem uma presença do Estado relevante na economia, uma das críticas principais é que essas empresas são sustentadas com subsídios. E aí se o produto chinês é mais barato, não porque ele é melhor, não porque ele é mais eficiente, mas por subsídio, acaba com uma concorrência não justa, sendo que nos Estados Unidos, em a maioria de outros países, você não vai ter, né, não necessariamente esse montante de subsídio tão significativo. Então, a primeira reclamação, né, enfim, o primeiro ponto de atrito é se essa concorrência é feita de uma maneira justa. E é claro que, entrando produtos manufaturados chineses, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, tem um impacto do que acontece com o setor de manufatura.
E aí, se a gente lembrar do país que está importando esses produtos da China, né? Então, bom, se eu estou comprando um carro que vem da China, eu não preciso ter uma fábrica aqui no Brasil, ou em outro país, para produzir carro. Então, tem impacto em termos de emprego e tudo mais. Ali, ali o atrito, em particular com os Estados Unidos, começa no primeiro mandato do Trump, em 2018. A principal preocupação dele, né, qual que era, o que ele falava, reverberava na época, era que os Estados Unidos tinham um déficit comercial com a China de 500 bilhões de dólares por ano, né. Então, ao invés de comprar, produtos americanos, os americanos estavam comprando produtos chineses, ou seja, ajudando a economia chinesa e não a economia americana. Então, esse era o principal argumento. Então, ali em 2018 foi um primeiro estágio, desse atrito comercial na sinalização que talvez esse mundo globalizado que a China se desenvolveu, que a gente conheceu, chegou um pouco ao seu limite, começou a ter algumas reclamações. E ali, se a gente lembrar, em 2018, 2019, não foi uma coisa do Trump, aumentando tarifas para todos os países, como ocorreu ali agora em 2025. Foi uma questão com a China, particular, com a China. Teve um aumento de tarifas para aço, alumínio, que valeu para todos os países, mas era uma questão de fato com a China. Se a gente partir ali de 2019, teve um acordo entre China e Estados Unidos, então as coisas estavam mais calmas, mas depois veio a pandemia. E aí a pandemia deixou muito mais claro essa dependência global com relação à China. Então, se a gente lembrar ali no início de 2020, quando a epidemia estava concentrada na China e tiveram fábricas fechadas, o que aconteceu? Impactou a cadeia produtiva global, porque não conseguiam importar produtos chineses. E aí, no segundo momento da pandemia, aconteceu uma coisa diferente. Essa questão da China ser a fábrica do mundo ficou ainda mais significativa, porque a China adotou medidas de controle do vírus que permitia que as empresas, principalmente as indústrias, continuassem abertas. Então, enquanto o resto do mundo estava com algumas restrições de produção, a China conseguiu manter, principalmente o setor de manufatura, funcionando. E aí a China saiu da pandemia ainda mais forte em termos de fábrica do mundo. E não foi essa questão, a pandemia ajudou, e também foi uma decisão interna de estimular o setor de manufatura, porque a própria China, vendo que o cenário global estava menos pró-globalização, ela também queria ser mais independente em termos de cadeias produtivas. Ela quer, olha, quero fazer e comprar aqui no meu próprio território. Então, você teve uma decisão interna e coincidências, né? Eventos aconteceram que reforçaram ali no pós-pandemia a China como fábrica do mundo. Então, hoje, qual que é a fotografia da economia chinesa? É uma economia que exporta muito. Os últimos números mostraram um saldo comercial de 1 tri de dólar, uma coisa muito significativa. Isso vem acontecendo em 2025, 24, 23, ali no pós-pandemia. Mas quando você olha o lado doméstico está muito fraco, porque você teve o ajuste do setor imobiliário, no sentido de que esse setor estava exagerado, teve muito investimento e ele perdeu força. Mas você olha assim os números da economia chinesa, ainda é uma economia que consegue crescer. Por quê? Continua exportando. A dúvida, assim, olhando para frente, é até quando que esse modelo vai ser sustentável, né? Porque a gente já viu as tarifas do ano passado, né? Dos Estados Unidos na China, e tem outros países emergentes reclamando disso também. Reclamando que, olha, talvez está vindo um produto chinês mais barato aqui e está incomodando a minha indústria. Então, acho que a China um desafio para frente é se encontrar nesse novo mundo, nesse novo desafio, e qual que vai ser a nova fonte de crescimento daqui para frente, né? Laura, sua resposta me trouxe várias perguntas. Vou tentar fazê-las de maneira organizada. A primeira é o seguinte: a China ainda é uma economia emergente, certo? Sim, Mas é a segunda maior economia do mundo. sim. Faz sentido a
segunda maior economia do mundo ainda ter os benefícios dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio, de país emergente? É uma pergunta difícil de responder, mas assim, o que a gente tem que ver em termos de concorrência global é sempre se essa concorrência está ocorrendo de uma forma justa. Tá. Então, se eu tenho uma empresa que faça uma camisa social e você também tem uma empresa que faz camisa social em outro país, o que a gente tem que ver? Para distinguir que uma camisa é melhor do que a outra, que se o preço tem que ser maior ou menor do que o outro. A qualidade, se ambas as empresas respondem, né, às exigências com relação ao mercado de trabalho, esse é um ponto importante. Também se a minha empresa recebe subsídio ou não. E se minha empresa recebe subsídio, eu posso colocar um preço mais barato. Eu acho que essa é uma grande questão, mais uma vez, assim, que não é só. Eu acho que com relação à China é isso, né? Uhum. Se as empresas que estão se destacando globalmente estão se destacando pela qualidade do produto ou porque eles têm preços mais baratos por subsídios diante da presença do governo na economia. Eu acho que essa que é o Entendi. principal ponto, né? Não tanto de economia emergente e tudo mais, mas eu acho que o principal ponto é a questão Do do equilíbrio no. equilíbrio, se a concorrência é feita de uma maneira justa. Acho que pensar que a China é a mesma China do que 20, 30 anos atrás, não é. Não é. Não é, totalmente diferente, é um país que já cresceu, já entendeu a regra do jogo do mundo, mas eu acho que essa questão do subsídio é algo que sempre é questionado e é um ponto válido. Isso é um ponto muito interessante, porque eu já vi muitas perguntas do tipo: por que que os CEOs, os executivos, os donos de negócios americanos, que historicamente ganharam tanto dinheiro na China, não estão, como já o fizeram antes, defendendo a China? Se a gente olha para Boeing, que a Boeing já vendeu de avião na China, a gente olha para GM, ou eu acho que em algum ponto da história a GM chegou a ter um mercado chinês maior do que o Uhum. doméstico, né? Então se pergunta, nossa, por que que esses executivos não estão defendendo a China dentro dessa guerra comercial? Mas eu acho que o que você trouxe agora é provavelmente a resposta, né? Que é essa concorrência agora talvez não tão equilibrada. É isso? É isso e também fatores geopolíticos. Acho que, olhando na linha do tempo, es o governo do Trump foi uma virada de chave, foi um ponto de partida num questionamento, que olha, principalmente os Estados Unidos, talvez eu queira ter menos relações com China, quero depender menos de China. E aí a gente tem que lembrar que é uma concorrência entre a primeira maior economia do mundo e a segunda maior economia do mundo. E é uma concorrência que não é só econômica, é geopolítica, são todos fatores, né, que tem que olhar nessa relação. Eu acho que ali foi um pontapé inicial, mas acho que teve 2 fatores, né, a pandemia, mais uma vez, reforçou a dependência global com relação às cadeias produtivas da China, e também o conflito Rússia e Ucrânia. Hum. Porque se a gente lembrar, se teve sanções financeiras com relação a ativos russos, então as pessoas, as empresas olhando o atrito China e Estados Unidos e vendo o que pode acontecer no futuro, há uma preocupação com sanções financeiras, ativos chineses. Então, o que eu quero dizer é que houve uma um reponderamento dos investidores se vale a pena ou não investir na China. Então, acho que o contexto geopolítico favoreceu de uma forma negativa, né, essa visão de uma dependência menor da China, porque ali a gente tem que falar também de segurança, eh, questões de segurança nacional, por Sim. exemplo, se eu como país quero comprar
drones chineses. Como que eu vou ter certeza que esses drones chineses não podem, são 100% livres de qualquer interferência? É um ponto relevante. Então, Sim. assim, são questionamentos. Isso foi do lado geopolítico, lado externo. Mas aí, se a gente olhar assim nesse período pós-pandemia, tiveram questões domésticas da China que ajudaram nessa discussão de que talvez a China não seja uma boa opção em termos de investimento. O que aconteceu mais ou menos ali em 2022, você teve um aperto regulatório no setor privado que abrangiu tecnologia, abrangiu o sistema financeiro, tecnologia financeira, até videogames, educação, e foi um aperto regulatório do nada, foi algo sem um motivo econômico muito claro. E isso impactou, obviamente, a confiança do setor privado e como os investidores avaliavam o risco China, né? Então foram esses dois pontos ali, o geopolítico e também o doméstico. Começando a colocar o pezinho nessa questão do investimento, quando a gente olha para os dados macroeconômicos da China, a gente vê PIB para cima, a gente vê exportações para cima, market share das indústrias chinesas para cima, no auge. Mas quando a gente começa a olhar para as bolsas, elas contam, me parecem contar outra história. A gente hoje ainda enxerga as bolsas de Xangai e Hong Kong abaixo de níveis de 2008, por exemplo, em moeda local. Uhum. Tem uma explicação para isso? São esses dois pontos, né? O geopolítico, então teve um questionamento dos investidores globais a ativos chineses, então pensando que talvez no médio e longo prazo possa ter a gente fala o decoupling, né, essa separação Estados Unidos e China, então preocupações no futuro de sanções financeiras, acho que é um ponto extremamente relevante. A gente viu um pouco disso no pós o conflito Rússia-Ucrânia ali em 2022. E o segundo, o doméstico, né? Então você vê esse aperto regulatório que eu comentei impactou um setor de educação e foi algo muito repentino. Setor de videogames, também algo repentino. Então, mesmo o investidor local ou o investidor externo se questiona, bom, eu vou colocar meu dinheiro ali e pode com o risco de um aperto regulatório do nada. Isso impactou bastante em termos de bolsa. E aqui uma pergunta por curiosidade. Vocês enxergam hoje algum excesso de produção ou algum tipo de razão que talvez leve a preços ainda estarem muito baixos? Isso teria algum impacto na bolsa? É, quando a gente olha o setor de manufatura, você tem excesso de capacidade. Basicamente porque você teve um investimento exagerado nesse setor. Então você olha algumas fábricas que estão sobrevivendo com aparelho, né, com oxigênio, basicamente com subsídios. Então essas empresas de fato não têm lucratividade, e isso obviamente impacta Na bolsa. com a performance delas no mercado acionário. E também esse aperto regulatório impactou o ritmo que as empresas, né, poderiam abrir o capital. Então, isso também foi algo que afetou o desempenho do mercado de ações por lá. E quando a gente fala em investimentos globais na China, quais são as maneiras como o capital global hoje se expõe de fato ao país? Como que as Tá. empresas, depois a gente fala de pessoa física, mas como que ah, as empresas principalmente se expõem e investem na China? Assim, independente de pessoa física ou pessoa jurídica, a gente tem que lembrar que a conta capital da China é fechada. E o que isso quer dizer? É que tem restrições tanto de saída de capital quanto de entrada de capital. Essas restrições estão diminuindo ao longo do tempo, mas ainda há restrições. Então, por exemplo, você comprar, se eu quero comprar ou uma outra empresa quer comprar ações ou participações na China, de fato, você tem regras, limites que devem ser obedecidos. Hoje em dia, os limites, as regras, são muito mais flexíveis para a entrada do que para a saída, mas ambas ainda são existentes. Então, isso é algo que qualquer empresa
tem que levar em consideração. E e uma empresa querendo abrir uma subsidiária ali na China, as regras também são locais. Enfim, que não necessariamente são iguais ao que a gente está acostumados no resto do mundo, né, então são regras um pouquinho diferentes. Muito se fala sobre o dólar perdendo a hegemonia mundial dele. Agora, os controles de capitais para a moeda chinesa não são um impeditivo para o dólar perder essa hegemonia? Porque alguém teria que substituí-lo e muita gente fala que poderia ser a moeda chinesa. Mas com esse nível de controle de capitais, é possível isso? Sem dúvida, eu acho que essa é a principal pergunta daqui para frente para a moeda chinesa. Se ela quer se você se a gente chama os policy makers lá chamam de internacionalização da moeda do renminbi. Para isso acontecer, você tem que ter essa flexibilidade da conta de capital, sem dúvida. Acho que eles estão tentando, mas a China é um transatlântico, a gente não consegue virar de direção, né, um transatlântico de uma maneira rápida, né, você vai virando aos poucos e sim, então para o renminbi ser uma moeda, uma concorrente do dólar, você tem que ter sim uma flexibilidade em termos de conta capital que hoje não é 100%. E o jovem? E o jovem investidor? Como que ele pode investir na China? Então, se eu Como que ele pode se quero expor? Vai, vamos lá. Então acho que tem algumas formas, né. Se você quer comprar ações listadas na bolsa chinesa, Xangai, você vai ter essas restrições, em termos de quanto que você pode colocar e quanto que você pode tirar. E aí você tem outras alternativas, você pode, comprar ações em Hong Kong, e aí, essas restrições não são presentes, restrições de capital não são presentes, ou até empresas listadas na bolsa americana. Então, em termos de empresas ações. chinesas listadas na Chinesas bolsa na bolsa americana. americana, isso também é possível. Com esse ruído Estados Unidos e China, é claro que, menos empresas estão abrindo capital na bolsa americana, mas ainda há essa opção. O mesmo vale para a moeda. Então, a moeda, investindo diretamente na China tem restrições, em Hong Kong não tem restrições. Outra opção é investir em setores relacionados à economia chinesa. E aí, pensando no impacto que a China tem na economia global, o maior exemplo é a demanda de commodities. Então, ali em 2008, com a urbanização, com o investimento no setor imobiliário, você teve uma demanda muito significativa por commodities, principalmente commodities metálicas, e o Brasil foi um dos beneficiários, dessa demanda. Então, por exemplo, o setor de commodities aqui é muito relacionado com o que acontece na China. Essa história do setor imobiliário já perdeu força, né, pelo ajuste que está ocorrendo no setor desde dos últimos 4, 5 anos, mas se a gente olhar o que é exportação da China, ainda são produtos, né, manufaturados, mas de alguma forma intensivos em commodities. Então, carro, por exemplo, os carros elétricos que a gente está vendo aqui pelas ruas de São Paulo, de alguma forma precisa de aço, né. Então ainda é uma boa alternativa se expor a setores sensíveis à economia chinesa. O outro exemplo também é a parte de tecnologia. Antes ali, 2018, 2019, você teve um boom de tech muito significativo ali na China, principalmente a parte de software, aplicativos. Na época, a sensação era que o Vale do Silício tinha se mudado da Califórnia para Shenzhen. Então, você queria aprender isso de aplicativo, você tinha que ir para Shenzhen e não mais para Califórnia. Mas era um momento de globalização, era um momento mais tranquilo até em termos de impacto de aperto regulatório, era uma outra questão. Agora a tecnologia, obviamente, é algo que tem que ser monitorado, mas não tanto a parte de software, mas a parte de semicondutores e toda a discussão de AI, né, de inteligência artificial. Eu recentemente tive a oportunidade de ir para Xangai, fazer um curso lá, foi muito bacana. E o que a gente discutiu foi sobre como fazer negócios na China.
Tá. Então foi esse a pauta do curso, um momento muito interessante. E uma coisa que, veja, o curso ele foi estruturado a partir de algumas frentes. Um, contextualização histórica. Dois, o que é a China hoje. Três, marketing. E quatro, casos reais, vamos dizer assim. O que eu queria te perguntar hoje é o seguinte, aliás, agora, o que eu aprendi é que Xangai, Shenzhen, são exemplos da China se abrindo para o resto do mundo. Uhum. A China falando, olha, vamos sair desta época ou do nosso histórico, onde a China foi um país autossuficiente, olhamos nós e nós mesmos, nós resolvemos os nossos problemas, nós produzimos o que era necessário para a nossa sobrevivência, subsistência, e vamos olhar para o resto Uhum. do mundo. Eu acho que esses últimos 40, 50 anos provaram que eles tomaram a decisão certa, né? Agora, o Ocidente, a economia global pode esperar uma abertura ainda maior da China? Quando se olha para o interior da China, ainda tem muita coisa agrícola lá. A gente pode talvez esperar novas Xangais, novas Shenzhens, Guazhongs e assim por diante? Rafa, eu acho que a postura da China é pró-globalização. Agora tem que combinar com o resto do mundo também. Se o resto do mundo quer esse pró-globalização, mais uma vez nesse questionamento, se o resto do mundo quer continuar dependendo da China. E aí volta nesses pontos, assim, então eu quero assim, no meu ponto, o país pode virar e falar assim: "Não, eu quero comprar coisas chinesas, mas vamos ver se essa concorrência está sendo justa, vamos fazer de uma deixando claro que as regras funcionam para os 2 lados". Eu acho que esse é um pouco o questionamento, né. Eh, o geopolítico está cada vez mais desafiador, né, então acho que tem o questionamento da globalização não é tanto o lado da China, mas mais é do resto do mundo vis-à-vis a China. E quando a gente olha para o futuro da China, o que a gente pode esperar? A China já está no tal da armadilha da renda média? Ela não conseguiu sair ainda da armadilha da renda Aliás, média. primeiro, o que é a armadilha da renda média? É quando você chega num nível de desenvolvimento e que não consegue ser no mesmo patamar de países desenvolvidos, né. Esse ritmo de desenvolvimento inicial, quando você tem boom de manufatura, até boom de urbanização, não foi algo específico que aconteceu com a China. A China, foi muito mais significativo, né. Mas outros países também passaram por isso. Mas a ideia chega num patamar de renda, de desenvolvimento, que é ou você fica ali na renda média, ou você vira um país desenvolvido. Isso ainda não aconteceu com a China. Eh, a dúvida daqui para frente é qual que vai ser a nova fonte de crescimento. A gente já não tem mais o setor imobiliário, já não tem tanto espaço, para investimento em infraestrutura, urbanização, por mais que, nem todo lugar da China seja tão desenvolvido quanto Xangai, Shenzhen, Beijing, Guangzhou, mas é tudo conectado por trem-bala, funciona, é muito essa parte de infraestrutura, no sentido que onde que vai ter mais investimento? Então a dúvida é qual que vai ser nova fonte de crescimento? Vai ser a parte de tecnologia, vai ser robótica, vai ser o próprio consumo interno, que é muito fraco ainda? Esse é o próximo, questionamento. Eu acho que é um questionamento muito relevante, porque a gente está acostumada com o desenvolvimento de China no mundo globalizado. Acho que a primeira vez que a gente vai ver a dúvida é: "Olha aí, como que vai ser o crescimento da China nesse geopolítico mais desafiador que a gente está vendo?". E diante desse cenário, o que vocês estão percebendo das carteiras de investidores globais? Dá para não ter China na carteira hoje? Rafa, a China é a segunda maior economia do mundo. Aliás, desculpa, eu vou mudar minha pergunta. É maior o risco de não ter China na carteira ou é maior o risco de ter China na carteira? Continua o meu ponto, a China é a segunda maior economia do mundo. Obviamente vão ter oportunidades, não tem como falar que não vai ter. Só que todo investidor tem que ficar ciente dos riscos.
O que a gente está vendo recentemente é que o geopolítico mais desafiador, principalmente do lado dos Estados Unidos, um questionamento com relação à parte institucional americana, está voltando a colocar a China na mesa. Os investidores globais, o interesse dos investidores globais está voltando a olhar a China com algum cuidado. Isso há 2, 3 anos atrás não estava ocorrendo, acho que na margem mudou um pouco, mas não talvez que China tenha melhorado, mas é que talvez o comparativo do resto do mundo piorou. Mas assim, quando a gente procura oportunidades, dá para falar de coisas positivas, né? Eu acho que a parte de tecnologia, todo o questionamento daqui para frente, né? Tem vários consultores, estudiosos geopolíticos que falam assim, bom, a China talvez não vai, não vai ser a líder de inteligência artificial, mas talvez a líder de robótica, enfim, ou não vai ser a líder de inteligência artificial, ou a gente vai ter 2 ecossistemas de inteligência artificial. Então, oportunidades vão existir, mas eu acho que a gente tem que estar ciente, o investidor, olhando a carteira, tem que ficar ciente dos riscos que vão estar expostos. E o que a gente pode esperar? Hoje a geração Z tem seus 20 e tantos anos, o mais velho da nossa geração vai fazer 31 esse ano. Adorei que você falou que é a nossa geração. Agora, quando a gente tiver 50, 40, que seja, o que a gente pode vislumbrar em termos de China e tamanho na economia global? Qual que é o futuro? O que a gente pode O que a esperar gente pode esperar de China? de uma maneira ampla e não específica para setores, Olha, mas economista é sempre cauteloso na hora de fazer projeção, porque claro. a gente tem humildade que a gente sabe que erra. Você viu que eu não estou te perguntando de câmbio, né? Ok, de câmbio não dá para falar. Mas eu acho que de China o desafio é que a história de China, que a gente viu nos últimos 30, 40 anos, é algo muito peculiar. A gente não viu outros países repetirem o que aconteceu com China. Você pode falar que o Sudeste Asiático teve boom de manufatura, até o Japão, Coreia, mas foram episódios em dimensões totalmente diferentes de China. Uhum. Então, tem esse conjunto amplo de possibilidades que pode acontecer com a economia chinesa. A minha preocupação como economista é qual vai ser a nova fonte de crescimento. Principalmente, mais uma vez, sendo repetitiva, na questão do geopolítico. Isso é uma preocupação, mas se a gente lembrar, como você mesmo falou, é a segunda maior economia do mundo e tem possibilidades, tem desenvolvimento interno. Parte do consumo, por exemplo. Consumo não é tão representativo para a economia chinesa como é Quanto nos Estados americana, né? Unidos, ou até em comparação com o Brasil Uhum. aqui. Então, há um espaço para esse consumo ser mais representativo em termos de crescimento. A parte de tecnologia, eu acho que é o que a gente vai ter que se debruçar também nos próximos anos. Ao longo de 2025, a gente aprendeu muito essa questão de inteligência artificial, a questão de como que a China está se posicionando nesse ponto, porque hoje a restrição da China é com relação ao acesso a semicondutores avançados. E esses semicondutores avançados Estão lá pertinho, né? estão lá pertinho em Taiwan, mas usam tecnologia americana. E, obviamente, os Estados Unidos, nesse contexto de atrito, está restringindo esse acesso. Há 2 anos atrás, era um ponto de que, olha, a China não vai conseguir desenvolver modelos avançados, porque hoje ela tem acesso a chips piores. E aí a gente teve surpresa no começo do ano passado, né? Acho que por agora, fazendo um ano do DeepSeek. Qual que foi o DeepSeek? Foi um modelo de AI que usa chips menos avançados. Foi uma surpresa e funciona. Então, e é muito interessante quando a gente conversa lá na China sobre isso, que a resposta deles era assim,
quando a gente quer, a gente consegue. Então eles são otimistas nesse ponto de que: "Olha, a gente vai conseguir, a gente está um pouquinho atrasado nesse acesso a esses chips mais avançados, mas a gen deixa com a gente vai conseguir". Só que esses avanços de inteligência artificial e tudo mais, é algo muito rápido, né, É. tá acontecendo de uma forma muito ligeira. Então tem um pouco de dúvida de como que a China vai qual vai ser o ritmo de desenvolvimento dessa parte de tecnologia. Eu acho que está vindo, mas há uma dúvida ainda com relação, ao ritmo, né. Uma coisa que é importante, pensando nos próximos anos, é a questão de energia. A China se posicionou muito bem em termos de transição energética, ainda, obviamente, tem algumas questões, para serem direcionada em termos, de energia limpa, ainda tem uma dependência com relação ao carvão, mas, assim, pensando em data centers, a China tem uma possibilidade, um acesso mais de energia do que nos próximos anos, as projeções, do que os Estados Unidos. E o Então, avanço é visível, né, você vai para Xangai e só tem carro só elétrico. tem carro elétrico, é uma coisa, que aconteceu de uma maneira muito rápida. E é uma história super interessante, porque mostra essa conexão do governo com a economia, porque eles foi uma decisão centralizada de ter essa transição energética e chegou no momento que o governo queria incentivar as pessoas a comprarem carros elétricos. Como que a gente faz aqui no Brasil? Isso também tem incentivo, desconto no IPVA, aqui em São Paulo, o carro elétrico não tem Rodízio, vai ter rodízio rodízio. e tal. A China foi diferente, olha, você podia comprar um carro a combustão ou um carro elétrico, mas o carro elétrico você conseguia licenciar em 30 minutos, o carro a combustão você ia esperar 5 anos. O que aconteceu? Obviamente as pessoas responderam a esse incentivo. Mas, de fato, a China está bem posicionada nessa questão de transição energética. Eu acho que é um ponto positivo. Então, juntando todas essas peças aqui, eu acho que a única coisa que eu posso falar é que vai ser uma história muito interessante, mas tem muitas possibilidades, eh, que podem ocorrer. Eu fico muito de olho nessa questão, do rebalanceamento doméstico, ou seja, uma economia deixar de ser dependente de exportação e ir mais para consumo, a parte de tecnologia e a parte de energia. Acho que são Parece esses três eu modos. estaria errado em dizer que se isso acontecer, a China se aproximaria um pouco do modelo americano de economia? Muito tech, muito Eu acho consumo? que vão depender, tem outras decisões de sociedade como um todo que ainda tem Sim, que seria ser uma que super simplificação. uma super eu acho que Mas tem umas decisões da sociedade como um todo para a gente falar que vai ser mas agora, 100% igual. quando a gente fala quando a gente fala em segunda maior economia do mundo, a gente acaba pensando também na primeira, né. E daí eu preciso te perguntar, olhando para os últimos 10 anos, os Estados Unidos se mostram realmente como ainda uma mega potência, né. Sem Olha a bolsa dúvida. americana, olha o dólar, eh, e os Estados Unidos? Eu sei que a gente não tinha combinado de falar sobre isso, mas esse resumo que você nos deu sobre não resumo, mas esses comentários que você nos deu sobre China, você teria algo a dizer sobre Estados Unidos? O que esperar nos próximos 10, 20 anos nesse cenário? O que eu posso dizer é que o ambiente de negócios que você tem na economia americana é difícil de replicar em qualquer lugar do mundo. Então, tudo que a gente está vendo em termos de desenvolvimento de tecnologia, inteligência artificial, é reflexo desse ambiente de negócio propício. Uma É, predisposição exa natural, né, fazer um negócios? não só a pre eu o ambiente favorável para isso, né, então você desenvolver novas ideias, isso nos Estados Unidos é muito claro, né, então o número de startups e que dão certo. Então é um ambiente regulatório favorável a isso, que eu acho que é difícil replicar, em outros lugares do mundo. Mas eu acho que ainda tem esse questionamento desse mundo globalizado, né, o que é desglobalizado, esse geopolítico mais conturbado, que aí é difícil de fazer qualquer projeção, do geopolítico. É engraçado, né, a gente olha para esses 2 países e eles têm muitas similaridades, muitas diferenças, e às vezes um parece estar mais à frente em uma coisa, o outro parece estar mais à frente em outra. Eu acho muito engraçado, o que me particularmente chama atenção são os meios de pagamento.
Porque você vai para a China, contei agora o relato para você, que eu não consegui lançar um sanduíche no meu quarto do hotel, porque eu tinha que pagar pelo Alipay, que em tese é super tecnológico, mas tem 3,5% a mais por cento de taxa para o consumidor final. E nos Estados Unidos você vai pagar uma conta, você assina um papel ainda, né? Pois é, é, Eu- eu- é. É engraçado olhar para isso. Mas e nós, como que a gente fica aqui? No Como o Brasil Brasil, o Brasil ele fica, ainda vai ser tão atrelado, não atrelado, mas tão correlacionado à performance da economia chinesa? assim, por que que o Brasil é tão relacionado à China, né? Porque a nossa economia depende da demanda chinesa, principalmente nessa parte de commodities. Em parte era questão de metálicas, tem a parte agrícola também, que tem até uma concorrência com os Estados Unidos. Com esse atrito China e Estados Unidos, o Brasil conseguiu se aproximar ainda mais pela questão de soja. Eh, eu acho que o Brasil vai ter que se questionar como que se posicionar nessas disputas principalmente a parte de tecnologia. Mas a tecnologia que a gente usa, ela é mais americana hoje, né? Pois é, Só que o nosso hoje é cliente mais americana, é, esse que é o ponto. Mas talvez a gente consiga ficar no meio termo, né, assim: "Olha, um pouco chinês, um pouco Estados Unidos". Mas eu acho que tem uma concorrência muito clara em termos da parte de manufatura, que é de enfim, principalmente com relação à China, que o Brasil precisa fazer um catch up aí. tem muito país ao redor do mundo que vai querer ficar nesse meio termo. Acho que sim, porque talvez a gente esteja a gente seja numa nova ordem global que não seja tão dependente de um país, mas talvez de 2. Então, tem polos distintos, né. Todo mundo É. discutindo isso em Davos hoje, né? Pois é, a semana Essa semana. foi toda essa discussão. É o que a gente vai ter para os próximos anos, né, de ficar de olho nisso, Laura, conversa muito bacana, super obrigado. Eu acho que é tá. um tema fundamental para todo mundo que quer investir para o resto da vida, porque no final das contas é isso, né, gente? Vamos lembrar que a gente tem que usufruir da nossa idade. Quanto mais cedo começarmos a investir, mais o nosso patrimônio cresce de uma maneira exponencial, porque o tempo é que nos dá esse privilégio. E é claro, se a gente quer crescer nesse mercado, temos que estar a par do que está acontecendo, Sim, temos que conseguir de alguma maneira tentar vislumbrar um pouco o que esperar de cada mercado, estudar sempre e aprender com quem sabe. Então, Laura, muito obrigado, foi um prazer foi te um ter prazer, conosco e foi um espero que a prazer. gente se veja em Mais uma breve. vez. Muito obrigado. Obrigada.